Olá, tudo bem com você? Alguns dias atrás, duas figuras famosas em nosso país, uma cantora e um influenciador digital, acho que é isso, Anitta e Felipe Neto, disseram coisas, fizeram afirmações que, de certa forma, lançam dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Apresentam conceitos estranhos em relação com a Bíblia. Alguns têm dito até que se tornaram teólogos da noite para o dia e falando coisas que o cristianismo, cristãos e teólogos ao longo de 2000 anos parece que não sabiam. E agora eles sabem. Anitta disse no seu Twitter o seguinte: tenho pavor dessa expressão temer a Deus. Temer não é ter medo? Eu vou ter medo de Deus porque se ele é bom? Porque se ele é bom? Então eu vou cumprir a Bíblia porque tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que estão me falando aqui? Ou eu vou fazer o que eu acredito que seja o caminho do bem e do amor porque eu quero ser uma boa pessoa? Um ser humano bom comigo e com os outros? Vai todo mundo se tratar desse extremismo, porque por Deus eu tenho amor e respeito, mesmo que medo eu tenho de coisa ruim, de ódio, de preconceito, de exclusão. Parece que falta um pouco de compreensão por parte dela do que seja o temor na Bíblia. É claro que Deus é amor e esse é o principal atributo de Deus, mas a Bíblia também diz, por exemplo, em Apocalipse 14, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Temor é uma reverência, é um respeito, é o senso da grandiosidade de Deus que nos faz sentir pequenos e carentes da graça dele, do perdão dele. Note que mesmo profetas na Bíblia, como Isaías, Ezequiel, João também no Apocalipse, quando estiveram diante de Deus e perceberam a sua glória, o seu poder, se prostraram. Moisés, diante da sarça ardente, lá no livro de Êxodo, a reação imediata de todas as pessoas que tiveram essa proximidade de Deus foi o senso de sua pecaminosidade e pequenez e adoração, reverência, respeito. Isso é temor. É interessante notar que essas pessoas para as quais falta, sem dúvida nenhuma, um conhecimento maior da Bíblia e de Deus, têm dito coisas como, por exemplo, eu amo Jesus, mas não a Bíblia. Como assim? Que Jesus é esse que essas pessoas estão amando e dizem que creem nele? Enfim, a Bíblia é que dá testemunho de Cristo. Ele mesmo disse, vocês examinam as Escrituras, ele falou isso para os fariseus, porque pensam que elas têm a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o Jesus que nós conhecemos, só o conhecemos porque a Bíblia dá testemunho dele. E não são só os evangelhos. Nós encontramos desde o Gênesis 3,15, ali é uma profecia messiânica maravilhosa que trouxe esperança para Adão e Eva. Nós encontramos descrições de Cristo em Daniel, em Isaías, o servo sofredor, que também é o príncipe da paz, o pai da eternidade, Deus forte. Na Bíblia nós vemos Cristo como o Deus eterno, infinito, criador do universo, João capítulo 1, versos 1 a 3, que se fez homem, encarnou, andou como um ser humano aqui na terra, abraçou, comeu com pecadores e finalmente morreu por eles. Esse é o nosso Cristo. Não apenas o Jesus histórico dos livros, não apenas o Jesus distante de algumas ideologias que o colocam como um ser transcendente, mas não imanente. O nosso Jesus é o Deus homem, o homem Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Como não respeitar um Deus desse? Como não amar e também temer a esse Deus? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse respeito pelo grande, pelo maravilhoso, pelo excelso, pelo glorioso. É estranho pessoas dizerem que amam Jesus, mas não a Bíblia. Que querem andar com Jesus, mas querem dispensar a Bíblia. A Bíblia Sagrada é quem nos apresenta o verdadeiro Jesus. Não o Cristo revolucionário que querem alguns, não o Cristo místico que querem outros, o Cristo que eu acabei de descrever. O Verbo eterno, a palavra encarnada, o Deus homem, o homem Deus, aquele que está no santuário celestial, como diz Paulo em Hebreus, intercedendo pelos pecadores arrependidos. Esse é o nosso Jesus.
Se você quer conhecer melhor Jesus, eu recomendo que você leia os 4 evangelhos na Bíblia, leia também as cartas de Paulo, leia um livro muito bonito, um livro que me levou às lágrimas, O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, uma obra maravilhosa fundamentada na Bíblia que descreve o verdadeiro Jesus que, infelizmente, tem sido idealizado, distorcido por muitos influenciadores. Temer a Deus é mais do que ter medo dele. Temer a Deus é respeitar o nosso Criador. Ele é o nosso amigo, é o nosso Salvador, é o nosso Papai do céu, mas também é o Criador do universo. Como não respeitá-lo? Felipe Neto, por outro lado, em suas redes sociais andou dizendo que o Antigo Testamento está obsoleto, deve ser descartado, que textos como Levítico 18, daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto, e textos de Paulo também, não devem ser aceitos porque, na ótica de Felipe Neto, eles trazem conceitos e fazem afirmações que não correspondem mais àquilo que as pessoas entendem como sendo certo. Como, por exemplo, textos que condenam as práticas sexuais de pessoas do mesmo sexo. Bem, o que eu tenho percebido também com certa curiosidade é que alguns pastores, alguns influenciadores também digitais aí, evangélicos, têm tido um grande trabalho para agora lidar com essas palavras do Felipe Neto. Porque, curiosamente, durante muitos anos, evangélicos, pastores evangélicos, têm dito exatamente isso, que o Antigo Testamento já passou, já perdeu sua validade, a lei foi abolida, você já ouviu isso? Claro que quando a conversa chega a esse ponto, eles querem, na verdade, dizer que o sábado dos 10 mandamentos, né, o 4º mandamento, ele foi abolido. Mas, para tanto, eles acabam afirmando que a lei ou o Antigo Testamento já não tem mais validade. E eu vi alguns desses influenciadores, alguns pastores na internet, tendo um grande trabalho para poder lidar com essa afirmação do Felipe Neto. Eles se indignaram com isso, mas como explicar agora um fato que eles mesmos vinham dizendo durante algum tempo, né, de certa forma, que o Antigo Testamento foi abolido. Eu vi um deles dizendo, mas não podemos pensar dessa forma, porque o não matarás continua valendo, não furtarás continua valendo, mas eu acho que ele não teria coragem de ir até o 4º mandamento, ou de ler o 4º mandamento, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse mesmo pastor, que disse que esses 2 mandamentos estão em vigência ainda, disse que, não, mas agora podemos comer carne de porco. Ora, é o mesmo Antigo Testamento que fala das leis dietéticas, também fala da lei moral. Evidentemente que nós temos que compreender que há leis no Antigo Testamento que eram de caráter civil, aplicadas para o povo de Israel numa teocracia. Há leis também no Antigo Testamento que tiveram sua vigência até a vinda de Cristo e a morte dele na cruz, como as leis ali do santuário antigo, que envolviam sacrifícios, que envolviam a morte de cordeiros, de animais, ofertas de cereais, de alimentos. Tudo isso apontava para o Messias vindouro. Quando o Messias veio, essas leis encontraram sua completude. Paulo explica bem isso lá em Hebreus. Se você já estudou esse livro, você entende que Paulo contrasta o sacerdócio antigo, transitório, limitado, com o sacerdócio de Cristo, eterno, todo suficiente, perfeito. Então há leis que tinham que ver com o santuário, com o ritual do santuário, que tiveram sua validade, se completaram na cruz do Calvário. E dali para frente não eram mais necessárias. Embora estudá-las seja realmente muito bom para entender em profundidade o que Cristo veio fazer por nós. O ritual do santuário terrestre, ele como sendo uma sombra do santuário celestial, nos ajuda a entender muita coisa relacionada com o santuário do céu. Mas não precisamos mais fazer aquelas cerimônias porque elas encontraram seu cumprimento na cruz. Leis dietéticas. Será que o ser humano mudou? Será que a nossa biologia, a nossa fisiologia, o nosso sistema digestório teve alguma alteração após a cruz? Será que na cruz Jesus veio purificar o porco, purificar o camarão, purificar a lagosta, purificar o rato? Sim, porque Isaías compara a carne de porco à carne de rato. E aí? Essas leis tiveram também sua validade encerrada na cruz do Calvário? Não parece ser isso que a Bíblia ensina. Então fica complicado querer defender partes do Antigo Testamento e outras não, como se essas tivessem então encontrado seu fim na cruz do Calvário.
Eu disse, é curioso ver esses pastores agora tentando se defender dessa acusação, dessa afirmação de Felipe Neto, que não corresponde à realidade. Bem, eu tenho estudado durante alguns meses já o assunto do que Ellen White chamou de alfa da apostasia, que seria seguido pelo ômega da apostasia. Depois você vai entender que relação tem isso com essas falas aí da Anitta e do Felipe Neto. Nos tempos de Ellen White, ali no começo do século XX, 1900 para frente, um grande médico chamado John Kellogg, realmente foi muito famoso e é conhecido até hoje, Sucrilhos Kellogg, você já deve ter ouvido falar, pasta de amendoim foi uma invenção dele, ele patenteou muitos equipamentos médicos hospitalares, realmente uma mente brilhante. Só que esse homem, um adventista do sétimo dia, se deixou levar com o tempo por ideias místicas, panteístas, e acabou escrevendo um livro intitulado The Living Temple, o Templo Vivo, no qual ele defende essas ideias panteístas, místicas, e acabou apostatando, acabou saindo da igreja adventista e infelizmente deixando assim um rastro de muito má influência. Esse foi chamado por Ellen White de o alfa da apostasia. Kellogg era muito esperto e tentou envolver as novas gerações, os jovens, em seus enganos. Ele ia aos colégios e falava com os jovens a respeito de suas ideias. Como eu disse, ele publicou um livro e entendeu que deveriam ser publicados livros e conteúdos para ensinar esses novos conceitos. Ele se tornou um crítico da organização, ele criticava os pastores, os métodos da igreja. A igreja adventista nasceu com uma vocação escatológica de pregação da volta de Cristo, e Kellogg discordava disso. Ele entendia que a igreja deveria se envolver mais em causas sociais, em alimentar o faminto, cuidar das pessoas desfavorecidas. Não que isso não seja um papel da igreja, claro que é, Jesus nos encarregou disso, mas acima de tudo, o nosso papel é o de pregar o evangelho, pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, porque ninguém mais fará isso em nosso lugar. Para Kellogg, a igreja adventista deveria ser uma espécie de cruz vermelha, fazer o que outros já estavam fazendo e negligenciar aquilo que deveria fazer e que só ela poderia fazer. Curiosamente, nós percebemos algumas semelhanças nas atitudes de Kellogg e suas ideias com uma realidade que estamos vendo em nosso tempo. Eu tenho estudado, como eu disse, quero me aprofundar nesses estudos, mas eu consigo vislumbrar algumas coisas que me fazem pensar que o ômega da apostasia pode estar chegando realmente aqui no nosso tempo, né? Envolvendo o mundo, obviamente, porque agora a igreja adventista não é mais uma igreja basicamente circunscrita aos Estados Unidos da América, mas é uma igreja mundial. E curiosamente eu tenho visto que Estados Unidos, por exemplo, uma nação próspera, primeiro mundo, ali talvez algumas teologias que têm ganhado espaço aqui no nosso continente sul-americano mais pobre, ali ideias como igreja emergente ganharam espaço. Igrejas que são muito focadas no sentimentalismo, um culto basicamente emocional, com música hipnótica, praticamente, que favorece um estado de transe religioso, místico, e que minimiza a Bíblia, a palavra de Deus. Tanto é assim que tem muitos jovens nos Estados Unidos que estão migrando agora dessas igrejas reavivadas e emergentes para igrejas mais tradicionais e bíblicas, como é o caso das igrejas calvinistas, por exemplo. Alguns estão se cansando desse evangelho vazio, do amor acima de tudo e nada de obediência, santidade e santificação, que é um discurso muito comum também entre esses influenciadores do mundo aí, né? De que o que basta e que o que importa é o amor, e é um discurso bastante complicado, perigoso até, porque o amor pode justificar coisas até muito erradas, pecaminosas até. Ali, nessas nações, ou especialmente nos Estados Unidos, igrejas como essas aí, emergentes, têm ganhado espaço. No meio adventista, lá nos Estados Unidos, foi criado um projeto, e mais oportunamente eu vou tratar um pouco mais sobre isso, quem sabe, com o nome de The One Project. E esse projeto aí, esse grupo de pessoas,
importou conceitos também das igrejas emergentes, outras ideias, e acabou querendo trazer uma revolução, uma mudança na estrutura, na forma de ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns desses envolvidos com The One Project vieram para o Brasil, aqui disseminaram também suas ideias, e nós temos visto assim algumas ideologias se alastrando entre nós, oriundas desse tipo de pensamento. Aqui em nosso país, e na América Latina, como eu disse, países mais pobres, e quando eu falo disso, eu posso usar a minha própria experiência, porque eu fui católico da teologia da libertação. Eu sei muito bem como funciona isso, esse pensamento. Lia livros, artigos de Leonardo Boff e outros defensores dessa teologia da libertação, fortemente política. O interessante é que nesses 30 anos em que eu estou na Igreja Adventista, essa teologia vem sofrendo uma metamorfose e agora ela tem mais aspectos místicos envolvidos nesse tipo de pensamento. Inclusive, a chamada ecoteologia tem ganhado espaço nos escritos do próprio Leonardo Boff, por exemplo. Já assisti vários vídeos em que ele fala sobre isso. O próprio Papa Francisco defende, né, um tipo de teologia mais ligada a dos povos originários, os indígenas. Então você vê aí expressões como Mãe Terra, Pachamama, Gaia, sendo usadas nesses contextos aí religiosos, ideias que são praticamente panenteístas, ideias pagãs, sendo defendidas como se fossem quase que bíblicas, e não são, obviamente. Então a ecoteologia tem ganhado espaço, inclusive no meio adventista, por conta de alguns influenciadores, e teologias identitárias, como a teologia feminista, a teologia negra, a teologia queer. Mas essas ideologias não são religiosas, não tem nada a ver com religião. Eu vou dar só um exemplo aqui para você, ok? Tenho aqui no meu canal alguns vídeos já em que eu tratei desse assunto, palestras. Eu vou mostrar apenas um exemplo aqui para que você perceba que a religião está assim entranhada também nessas ideologias. Eu tenho aqui o livro da Bell Hooks, uma feminista bastante destacada, defensora do feminismo negro, inclusive. O livro é O Feminismo é para Todo Mundo. Políticas Arrebatadoras, Bell Hooks. Um livro muito instrutivo, né, para quem quiser entender realmente o pensamento feminista e para quem duvida de que a religião cristã, bíblica, é uma barreira para as pretensões do movimento feminista e que o espiritualismo e às vezes até movimentos ligados com o ocultismo, como Wicca e outros, estão envolvidos na discussão. Eu vou ler aqui partes do capítulo 18 do livro, Espiritualidade Feminina, ou Feminista. Alguns trechos apenas para você ter uma ideia do que trata aqui então o livro. Na página 152, eu leio o seguinte: críticas feministas de uma religião patriarcal coincidiam com uma mudança total da cultura para uma espiritualidade da nova era. Olha só. Dentro de círculos dessa espiritualidade da nova era, praticantes se afastaram do pensamento cristão fundamentalista. Eles adoram jogar essa palavra, né, sobre os cristãos que procuram se pautar pela Bíblia, que por séculos dominou a psique ocidental e foram em direção ao Oriente para encontrar respostas, para descobrir diferentes tradições espirituais. A espiritualidade da criação substituiu a espiritualidade patriarcal enraizada em noções de queda e redenção. O conceito de queda e de pecado passa a ser relativizado, minimizado nessas ideologias. O pecado não existe, pode ser até uma construção social. Aqui, quando fala em espiritualidade da criação, na verdade é a ideia de que a Terra seria um ser consciente, alguma coisa dessa natureza, um panteísmo ou um panenteísmo místico, pagão. Não se engane, não está falando de criacionismo aqui, ou de respeito para com a criação que é distinta do Criador. Esse conceito de uma criação, um conceito ecoteológico, é que elas querem que substitua o conceito bíblico de queda, redenção, pecado. No hinduísmo, budismo, voodoo é satanismo, em outras palavras, e diversas tradições espirituais, mulheres encontraram imagens de divindades femininas
que permitiram um retorno à visão da espiritualidade centrada em uma deusa. Página 153. Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Bell Hooks, uma feminista de destaque, é quem está dizendo isso. Tem que ver com religião, sim. Referindo-se à questão das tensões entre feministas que estão preocupadas com natureza, ecologia, e as que se preocupam com a luta por direitos civis, demonstra que isso é um dualismo desnecessário. Movimentos políticos por justiça são parte do desenvolvimento maior do cosmos, e a natureza é a matriz em que seres humanos adquirem autoconsciência e consciência de seu poder de transformar. Os movimentos de libertação são um desenvolvimento maior do senso de harmonia, equilíbrio, justiça e celebração do cosmos. Palavras muito parecidas com as que eu já li, escritas por Leonardo Boff. Por isso, a verdadeira libertação espiritual exige rituais de celebração e cura cósmica, que por sua vez culminará em transformação pessoal e libertação. E aqui ela cita então teologias de libertação, ok? E depois diz que de fato nenhum grupo demonizou mais as feministas do que os fundamentalistas religiosos de direita, que pediram e toleraram o assassinato de pensadores feministas, principalmente aquelas que apoiavam os direitos reprodutivos das mulheres. Direitos reprodutivos das mulheres, traduzindo direito ao aborto indiscriminado. Inicialmente, críticas feministas ao cristianismo afastaram uma multidão de mulheres do movimento. Quando feministas cristãs começaram a apresentar novas, ainda que cristãs, críticas fundamentadas na criação e em interpretações da Bíblia, as mulheres foram capazes de reconciliar sua política feminista e o compromisso com a prática cristã. Ou seja, tiveram que distorcer o cristianismo, reinterpretar a Bíblia para poder acomodá-la à visão feminista. A mesma coisa fazem os teólogos da teologia queer, a mesma coisa fazem os teólogos da teologia ecológica ou ecoteologia, da teologia negra, como James Cone. No meu blog outraleitura.com.br eu tenho uma série de textos ali que foram escritos pelo pastor Isaac Malheiros a respeito da teologia negra de Cone, e você perceberá o mesmo padrão. Daqui a pouco eu vou sintetizar esse padrão. Escolher caminhos espirituais alternativos ajudou várias mulheres a sustentar o comprometimento com a vida espiritual, até mesmo quando continuam a desafiar e questionar religiões patriarcais. Então a ideia é questionar, criticar, cancelar a religião bíblica, que elas chamam de patriarcal, num sentido pejorativo, claro, e abraçar outras espiritualidades. A espiritualidade feminista criou um espaço para todo mundo questionar antiquados sistemas de crenças e criar novos caminhos. Representar Deus, D minúsculo aqui, de diversas maneiras, restaurar nosso respeito pelo sagrado feminino, tem nos ajudado a encontrar maneiras de afirmar e ou reafirmar a importância da vida espiritual. Então, se você tinha dúvidas de que a ideologia feminista tem que ver sim com a religião e quer, de alguma forma, colocar de lado a religião bíblica para abraçar outras espiritualidades, inclusive a neopagã ideia de que a Terra seria uma mãe, a Mãe Terra, aqui está a prova disso, né? Eu estou lendo aqui um livro de uma feminista que é autoridade no assunto. Então, se você tem dúvidas sobre o fato de o feminismo apoiar o aborto, apoiar o espiritualismo, New Age, é só você perguntar para aquelas que realmente sabem do assunto e que estão publicando sobre isso, como é o caso da Bell Hooks. Bem, voltando à questão lá do Felipe Neto, quando ele diz que o Antigo Testamento não tem mais importância ou valor, na verdade ele está preocupado com a vigência de capítulos como o 18 e o 20 do livro de Levítico. Eu vou ler para você aqui na minha Bíblia alguns versos desses dois capítulos, 18 e 20, Levítico. Se você tem sua Bíblia aí com você, também convido a abri-la aqui. Os capítulos 18 a 20, 17 a 20 ali, eles estão naquilo que alguns chamam de código de santidade. Há várias recomendações aqui para o povo hebreu, né, para os judeus,
Algumas, repito, né, são de caráter ritualístico, tem que ver com aquele tempo, aquela cultura. Algumas, como também já disse, né, tiveram sua validade cessada na cruz, e outras aqui, o texto é bastante óbvio, elas continuam valendo para o nosso tempo. Eu mencionei aqui as leis de saúde, por exemplo, dietéticas, né? O que mudou nesse aspecto? Por que Deus teria dado recomendações dietéticas para um povo e lá adiante mudado essas recomendações? Olha, não comam esse tipo de alimento, não bebam esse tipo de coisa. Agora vocês já podem comer à vontade e beber à vontade. Não faz sentido isso, né? As leis dietéticas não são parte da lei cerimonial, não tem que ver com o santuário, elas têm que ver com o nosso organismo. E o nosso organismo basicamente é o mesmo, né? Desde sempre. Bem, aqui no 18, eu vou ler alguns versos. Por exemplo, verso 8. Aqui são orientações com respeito à santidade na vida sexual, na sexualidade. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Aqui então incesto, né? Não tenha relações com a mulher do seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. Evidentemente que alguns personagens bíblicos acabaram cometendo seus pecados. A poligamia, por exemplo, nunca foi autorizada por Deus. É só você ir ao Gênesis, capítulos 1 e 2, e você perceberá qual foi o modelo que Deus estabeleceu para o ser humano, um modelo normativo de relacionamento matrimonial. Um homem, macho e fêmea os criou. Um homem para uma mulher para um homem. E Deus assim estabelece o casamento hétero-monogâmico de fidelidade. Sim, alguns patriarcas incorreram nesse pecado, tiveram mais de uma mulher, assim como alguns também usavam bebidas alcoólicas, assim como houve outros pecados também praticados por outras pessoas, mas esses pecados estão narrados na Bíblia não como uma norma, não para ser exemplo, pelo contrário. O exemplo vem de Deus, o ideal vem de Deus, a norma vem de Deus. Aquilo que os homens, naquilo que eles erraram, nós temos que aprender por contraste e não cometer os mesmos erros. No Novo Testamento, inclusive, quando Paulo vai descrever ali as qualidades dos líderes da igreja, como diáconos, presbíteros, é dito que eles deveriam ser esposos de uma só mulher. Esse é o ideal de Deus. Não tenha relações, verso 10, não tenha relações com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. 15. Não tenha relações com a sua nora, ela é mulher de seu filho, não tenha relações com ela. Será que quando dizem que esse capítulo já teve sua validade revogada, teve cumprimento, ou todo o Antigo Testamento não vale mais, quer dizer que o incesto está liberado? Quer dizer que um filho pode ter relações sexuais com a sua mãe ou com a sua irmã? Eu tenho certeza que qualquer pessoa diria que não, isso não é apropriado, não é correto, E continua assim, o verso 19. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Aqui então o texto traz uma menção de algo que não tem relação direta aqui com a questão da sexualidade, mas fala de um pecado terrível que eles cometiam na época, que era sacrificar seus filhos, bebês também, ao deus Moloque, que era uma estátua de metal oca, colocavam fogo dentro dela, os braços ficavam incandescentes e ali eles colocavam as criancinhas para ser mortas, queimadas vivas. Então, há uma condenação aqui. E em seguida, o verso 22, e o verso 21 termina assim: não profane o nome do Senhor seu Deus, eu sou o Senhor. E o 22 diz: não se deite com outro homem, para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. A palavra hebraica aqui é toebá ou toevá. Depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe dessa palavra aqui. Nem tenha relações com um animal, para se contaminar com ele, e também a mulher não se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. Aqui a Bíblia condena a zoofilia, o sexo com animais. Será que isso está liberado também? Ou será que só um aspecto aqui desse capítulo é que foi liberado com o tempo por causa da cultura? O que alguns dizem, tentando reinterpretar aqui o texto, é que quando há uma menção de homem tendo relação íntima com outro homem, isso está no contexto de idolatria, porque citou Moloque aqui. Mas esse Deus não tinha relação com esse tipo de coisa. Então, a ideia é,
citou Moloque, citou idolatria, então os envolvidos nesse tipo de intimidade sexual estavam, na verdade, idolatrando, profanando. Só que no capítulo 20, seguindo aqui um pouco mais adiante, no capítulo 20, nós encontramos também uma menção à prática homossexual, né? E diz assim o verso 13. Note que no verso 11, 10, 11, 12 não fala aqui de idolatria, não menciona nenhum tipo de culto pagão, simplesmente diz assim: 12. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Então, na teocracia israelita, a punição para esses desvios, para essa quebra da pureza que Deus estabeleceu para a intimidade sexual, realmente era o apedrejamento. E só Deus é que pode determinar esse tipo de coisa. Não estamos vivendo mais uma teocracia, obviamente. Se algum homem, na sequência aqui, né? Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. De novo a palavra toevá. Serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso será algo vergonhoso. Então também há a punição aqui. Depois o verso 15. Se algum homem tiver relações com um animal, será morto. Enfim, se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. E assim vai, né? Se um homem se casar com a sua irmã, também é tido como pecado. Então os capítulos 18 e 20 estão nesse bloco aqui do Código de Santidade, ok? E é muita forçação de barra dizer que incesto, zoofilia, práticas homossexuais seriam algo relacionado com a cultura, tiveram a sua validade já caducada, né? Ou com idolatria. Não parece ser esse o caso, de fato, né? Eu quero ler para você agora aqui, indicar também, né, algumas literaturas. No livro Limite do Prazer, esse aqui, eu quero recomendar para você a leitura deste livro aqui, da CPB, Casa Publicadora Brasileira, ok? O Limite do Prazer, o que a Bíblia diz sobre identidade sexual. O autor, deixa eu ler para você aqui o currículo dele, né, do Ronald Springett. Nasceu em Londres e concluiu seu bacharelado e mestrado em teologia na Andrews University, nos Estados Unidos. Mais tarde, em 1984, ele concluiu seu doutorado em Novo Testamento na Universidade de Manchester, Inglaterra, onde estudou com os célebres teólogos F.F. Bruce e Barnabas Lindars. Durante sua vida, tem se dedicado ao ensino da Bíblia e religião nos Estados Unidos e Inglaterra, e é casado, tem 2 filhas. Então, currículo aqui realmente respeitável, né? Repito, livro Limite do Prazer, da CPB, ele trata com respeito, com profundidade, dessas questões sexuais, inclusive ligadas aí com a homossexualidade. E nas páginas 85 e 86, eu vou ler para você aqui um trechinho aqui delas. 85 e 86, está escrito o seguinte sobre as leis mosaicas, que acabei de ler aqui, né, Levítico, por exemplo. Esses textos proíbem e condenam inquestionavelmente a atividade genital homossexual masculina. Apresentam-se, porém, inúmeras razões para negar o seu impacto. Alguns consideram essa proibição como parte de um tabu cultural do judaísmo primitivo, como eu disse, né? A homossexualidade é condenada, afirmam essas pessoas, as práticas homossexuais, né, são condenadas por causa de sua associação com as práticas religiosas e o comportamento licencioso dos gentios idólatras. Outros entendem que essas leis só se aplicavam aos sacerdotes, mas já não se aplicam aos cristãos, visto que a igreja primitiva foi liberada da necessidade de observar as leis levíticas. Depois, na página 86, é dito assim: quanto às sementes e aos tecidos, na melhor das hipóteses, esse é um texto difícil de interpretar, realmente não sabemos o que se pretendia com essa afirmação. Mas rejeitar todo o capítulo 18, ou todo o Antigo Testamento, como faz o Felipe Neto e fazem alguns outros, né? E o 19, com base em um único verso, é o mesmo que jogar fora o bebê com a água suja da banheira. Levítico 19:18 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não aplicou em seu ministério o princípio do tudo ou nada com relação às leis levíticas. Jesus repetiu esse verso, que está ali: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
A grande maioria dos cristãos sempre reconheceu a continuidade do significado ético de grande parte do material contido em Êxodo 20 a 40 e Levítico. As práticas enumeradas no capítulo 18 sempre inspiraram aversão a cristãos através dos séculos. Além disso, o Novo Testamento reitera a atitude negativa encontrada em Levítico para com os atos homossexuais. Esse talvez seja o melhor critério de que dispomos no momento para afirmar que qualquer parte notável da lei levítica constitui ainda um elemento da vontade de Deus para seu povo. Aí na página 87, ele fala da tese da idolatria. O argumento mais repetido para tentar negar a forma das declarações levíticas é o de que essas passagens só condenam a homossexualidade por causa da sua relação com a idolatria. A pessoa é condenada como idólatra, mas não como homossexual. A suposição implícita é a de que um homossexual não idólatra não seria condenado. E aí ele fala aqui do tal do Boswell, né, John Boswell. Curiosamente, 9 de cada 10 artigos que tentam defender esse ponto de vista de que a questão era idolatria e não práticas sexuais se baseiam nos escritos desse Dr. John Boswell, que já foi refutado faz muito tempo, décadas atrás. Então, quer dizer, o que estão trazendo para hoje aqui não é novidade, né? É um requentamento de ideias já ultrapassadas, ok? Óbvio que, não precisa nem dizer isso, né? Mas, enfim, é bom até repetir, né? Que todas as pessoas são amadas por Deus, todas as pessoas, independentemente de cor, de sexo, de nacionalidade, de condição social, são, diante de Deus, iguais, porque somos todos pecadores. O que difere é o tipo do meu pecado para o tipo do seu pecado. Não podemos demonizar um tipo de pecado acima de outro, porque, na verdade, quando vamos à Bíblia, nós percebemos que os pecados condenados por Jesus frequentemente eram aqueles mais interiores, não tão aparentes como o orgulho, a soberba, a arrogância. Pecados que levaram Lúcifer à rebelião contra Deus. Mas também não podemos dizer que outras coisas e práticas não são pecaminosas. Se o adultério tivesse deixado de ser pecado, por exemplo, aquela mulher surpreendida em adultério não precisaria ser perdoada por Jesus. Mas a cena é tão maravilhosa porque mostra Jesus a perdoando e depois dizendo, vai, não peques mais, não cometa mais adultério. Jesus é o mesmo, Jesus é aquele que nos dá o perdão e depois o poder para lutar contra as nossas tendências, nossos pecados, nossas tentações. Jesus nos recebe como somos e nos transforma à sua imagem e semelhança, nos dá o desejo de ser cada vez mais santificados. Quando eu vejo pessoas dizendo que amam Jesus, mas não a Bíblia, eu fico tão chateado com isso, porque a Bíblia nos apresenta, né, o código de santidade, as orientações necessárias para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Desprezar a Bíblia, portanto, é desprezar o Criador, é desprezar aquele que inspirou a Bíblia. Recomendo mais uma vez aqui para você, então, o livro Limite do Prazer, da Casa Publicadora Brasileira. E um outro que eu recomendo é este aqui, A Bíblia e a Prática Homossexual, do Dr. Robert Gagnon. Ele é professor de teologia, também um respeitado erudito. Eu vou ler aqui para você também a biografia dele. PhD pela Princeton Theological Seminary, pelo Seminário Teológico da Universidade de Princeton. É professor de teologia do Novo Testamento na Houston Baptist University. Lecionou por mais de 2 décadas no Pittsburgh Theological Seminary e também foi professor na Middlebury College, em Vermont. Sua principal área de estudo concentra-se em teologia paulina e nas questões envolvendo a ética bíblica sobre a sexualidade. É presbítero em uma igreja presbiteriana em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Uma obra realmente de fôlego. O Dr. Robert é da editora Vida Nova. O Dr. Robert, ele analisa todos os textos bíblicos que têm relação com a questão da homossexualidade, das práticas homossexuais, como diz o título do livro, né? E eu quero ler para você aqui um trechinho da página, 2 trechos aqui, das páginas 132 e 133, em que ele diz o seguinte: conexão com a idolatria. Alguns têm defendido que o motivo para a proibição de intercurso entre homens e a conexão desse comportamento com a idolatria
e apontam para duas indicações no contexto de Levítico 18, 22 e 20, 13. Primeiro, a proibição de intercurso homossexual em 18, 22 vem imediatamente após a proibição de sacrificar o filho a Moloque. Segundo, as advertências contra seguir as práticas dos cananeus no começo e no fim do capítulo 18 sugerem que 18, 22 tem em vista prostitutos cultuais homossexuais, os Kedeshim, e seus clientes. O intercurso entre homens não era intrinsecamente mal, dizem eles, né? Mas era considerado mal por causa de suas associações emblemáticas, inexistindo esse contexto cultural para a prática homossexual em nossa própria época. Somos livres para desconsiderar essas proibições, é o que dizem. Poucas pessoas nos dias de hoje dão muito crédito a esse argumento e por boas razões. A repetição da proibição do intercurso homossexual em 20, verso 13, não vem imediatamente depois das referências a sacrifícios de crianças em 22 a 5, como eu já expliquei para você. Lá no capítulo 20 não há menção a sacrifícios, a rituais pagãos, mas está intercalada entre proibições de adultério e incesto, as duas ainda vigentes, e proibições de incesto e bestialidade. É provável que a relação com o sacrifício de crianças em Levítico 18, 21 não envolva nada mais do que ameaças à santidade da família israelita. Ou no dizer de Wold, eu vou citar aqui só o trechinho final da citação que ele faz, os crimes sexuais de Levítico 18, com a possível exceção da adoração de Moloque, não eram de natureza cultual. Não tinha que ver com culto, ou com idolatria, ou com coisa parecida. Aqui também ele refuta, né, o mesmo autor, né, que no livro Limite do Prazer é refutado, porque ele é o que mais fala sobre essas questões, né? Escreveu bastante aí, anos atrás, sobre isso. Sobre Levítico 18, eu creio que sejam essas as considerações, muito mais poderia ser dito, obviamente. Um estudo exegético desse capítulo é bem interessante e mostra, né, como toda a Bíblia também mostra, que Deus ele faz distinção, obviamente, entre o pecado e o pecador. Deus quer salvar o pecador. Todo e qualquer pecador, não importa o tipo de pecado que ele tenha cometido, ou vá cometer, ou cometa, né? Deus veio justamente para isso. Mas ele não deixa de condenar as práticas pecaminosas. Por quê? Porque elas nos afastam dele. Porque elas trazem sofrimento à humanidade. E porque, em última instância, foi o pecado que trouxe toda essa questão do grande conflito. E por isso mesmo Deus vai resolver esse problema. Cremos que em breve. Espero que em breve. Um texto também que muitas vezes é desconsiderado nessa questão envolvendo a palavra toevá, ou toevá, é Ezequiel, capítulo 16, verso 50. Geralmente as pessoas que não concordam com o ponto de vista bíblico e defendido pelo cristianismo tradicional ao longo das eras, citam apenas aqui deste capítulo 16 o verso 49. E esquecem, aparentemente, ou pulam o verso 50. Eu vou ler para você aqui na minha Bíblia, Ezequiel 16, 49 e 50. O profeta aqui compara Jerusalém, que vivia em pecado, com Sodoma, a destruição de Sodoma. E ele diz assim: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. E param por aqui. Claro que orgulho, desamparo aos pobres e necessitados, fartura de pão e desprezo para com os famintos são pecados gravíssimos diante de Deus. Muitas vezes na Bíblia nós vemos o apelo de Deus para que cuidemos dos órfãos, das viúvas, dos desamparados. Esses pecados havia ali em Sodoma e motivaram certamente a destruição dela por Deus. Agora, o verso 50 frequentemente é deixado de lado. E ele traz mais informações sobre o porquê de Deus ter destruído Sodoma. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Interessante não, porque aqui aparece de novo a palavra toevá, como abominação, aquela que Moisés usou lá em Levítico 18 para se referir ao que se referiu lá como práticas sexuais desviantes do plano original do Criador. Aliás, qual foi o plano dele? Aquele que eu já mencionei lá de Êxodo, de Gênesis 1 e 2,
macho e fêmea os criou e os uniu, tornando-se os dois uma só carne, capazes de procriar, porque Deus disse: cresceis e multiplicai-vos. Ah, mas isso é do Antigo Testamento. Não, Jesus ele repete, lá em Mateus, ele repete esse conceito. Ele diz: nunca leste as Escrituras? Deus, no princípio, os criou macho e fêmea, e etc., citando o verso ali de Gênesis. Então nós temos confirmação por parte de Jesus do casamento normativo, né, heteronormativo, heteromonogâmico, e vemos também nos escritos de Paulo a mesma coisa, a mesma confirmação desse modelo que Deus estabeleceu para o casamento. Então, para ser honestos, para ser honestas, essas pessoas que usam aqui o verso 49 para descrever a condição pecaminosa de Sodoma, que gostam de destacar aqui o aspecto social, né, do desprezo para com os pobres, deveriam também ler o verso 50, que traz aqui outro pecado, de abominação. Nós encontramos esse mesmo conceito lá em Judas, verso 7. Judas, verso 7, falando também da destruição de Sodoma. Ele acrescenta, claro que Judas aí já é grego, né? É o Novo Testamento, mas traz uma palavra aqui também que é chave, né? No verso 7, nós lemos assim, Judas, verso 7. Diz o texto: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Se entregaram à imoralidade. A palavra que aparece aqui no grego é ekporneu. Talvez você consiga identificar pelo som aí, né? A mesma raiz da palavra porneia, que é o desvio, né, daquilo que Deus estabeleceu para a sexualidade humana. O texto fala de práticas contrárias àquilo que é o natural, ok? Então a palavra ekporneu, ecoando os textos do Antigo Testamento sobre Sodoma e Gomorra. Um ponto também interessante que vale a pena mencionar aqui, para aqueles que dizem que Jesus é amor, Jesus é a hipergraça, né, que perdoa e aceita todo mundo como está e como é. Quando Abraão recebe aqueles 3 estranhos em seu acampamento ali, 2 daqueles estranhos vão para Sodoma para executar o juízo divino e um fica com Abraão. Esse que fica com Abraão, ele praticamente provoca o patriarca a interceder pela cidade, né? E Abraão começa a interceder: Senhor, se tiver 50, 20, 10, e esse ser estranho, ele vai dizendo assim: se houvesse 10, eu não destruiria a cidade. E, na verdade, só havia Ló e suas 2 filhas, né, pelo que a gente lê no texto. E ainda assim foram retirados da cidade quase que na marra, né, pelos braços ali, pelas mãos. Então, esse estranho que estava com Abraão, o texto diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu da parte do Senhor. Nós entendemos que esse que estava com Abraão ali, que estava ali conversando com Abraão, era o próprio Jesus. Então, essa ideia de que o Antigo Testamento é cruel e o Novo Testamento mostra a graça, ela é incoerente, ela é errada, equivocada. Por quê? Porque nós vemos justiça divina contra o pecado no Antigo Testamento, mas também vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos a graça de Deus em operação no Antigo Testamento, mas também vemos no Novo Testamento. Quer um exemplo? Ou mais de um? Raabe, em Jericó. Deus usou o povo de Israel como o seu braço punidor daquela cidade promíscua, daquela cidade pagã, violenta, e enviou espias antes para investigar a situação, fez com que eles encontrassem Raabe, e aquela prostituta aceita os termos e o Deus de Israel. Ela é salva da destruição e inclusive incluída na linhagem que deu no futuro em Jesus Cristo. Olha que graça, que coisa linda. Nínive. Deus envia o profeta Jonas para pregar ali naquela grande cidade, capital do Império Assírio, e aquelas pessoas se arrependem. E então a destruição anunciada não acontece. Deus salva, Deus perdoa os ninivitas. No Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, a história de muitas histórias de pessoas que eram pecadoras, que eram pessoas que viviam, né, na prática do pecado, que quando encontraram Jesus, como Zaqueu, por exemplo, e outros, mudaram de vida, buscaram uma nova vida com o poder de Deus atuando nelas. Mas também encontramos o relato de Ananias e Safira, que mentiram para Deus, que
Seria um péssimo exemplo para a igreja cristã primitiva e foram fulminados no Novo Testamento. E encontramos, enfim, no Apocalipse, a descrição do juízo final, quando os ímpios serão lançados no lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna. Então, a Bíblia traz graça, salvação, mas também nos adverte contra a seriedade do pecado. Querer tirar Cristo do contexto bíblico para transformá-lo numa pessoa que passa a mão na cabeça do pecador é um grande equívoco. Jesus também teve atitudes enérgicas quando expulsou, por exemplo, do templo os mercadores que estavam transformando a casa de Deus num comércio. Jesus também usou palavras duras quando se referiu à hipocrisia dos líderes religiosos, raça de víboras. Jesus, ele é firme quando necessário, amoroso sempre, e mesmo quando ele tem que dizer coisas duras, como descreve Ellen White, ele o fazia com lágrimas na voz. Isso é até difícil de entender, né? Mas a gente pode perceber que é o que diz a Bíblia no Antigo Testamento. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva, e confesse, e mude, e aceite os termos de Deus. É isso. Então, Ezequiel 16, 49 e 50 pinta um quadro muito triste de Sodoma e coloca ali realmente uma relação de pecados que levaram Deus a destruir aquela cidade. O apóstolo Paulo também vem sendo cancelado por muitos influenciadores, porque ele também, fazendo eco às palavras de Moisés em Levítico 18, Levítico 20, ele condena desvios ali em Romanos capítulo 1. E eu quero ler para você também aqui alguns versos desse capítulo. Lá em Coríntios também Paulo se refere a esse assunto, né? Mas aqui em Romanos, que inclusive é um capítulo bem interessante, porque começa com um contexto assim mais criacionista mesmo, né? Ele começa assim o capítulo 1 de sua carta aos Romanos. Paulo, servo de Cristo, Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Ou seja, o capítulo começa apresentando as credenciais de Paulo. Não é qualquer um. É um apóstolo chamado, separado para o evangelho de Deus. Ele foi chamado diretamente por Jesus. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que Paulo, inclusive, ficou mais de 2 anos no deserto da Arábia, sendo ensinado diretamente por Jesus. Então, como assim minimizar o profeta Paulo? Como assim cancelar Paulo? Só porque seus escritos talvez estejam condenando aquilo que para mim não é pecado? Quando identificamos nossos pecados na Bíblia, eu louvo a Deus porque eu leio a Bíblia há 30 anos já li várias vezes. E muitas vezes eu fico confrontado com meus erros, meus pecados, minhas falhas. E nesses momentos, em lugar de me rebelar contra a palavra, em lugar de dizer como Felipe Neto que o Antigo Testamento não serve para mais nada, em lugar de dizer como a Anitta que temer a Deus é um erro, respeitá-lo nesses termos é algo errado, eu peço perdão e peço para Deus me ajudar a alinhar a minha vida com aquilo que ele revelou na Bíblia Sagrada. Porque com certeza é o melhor para mim. Afinal de contas, a Bíblia é a carta de amor do Criador para nós seres humanos. O que o diabo mais quer é cancelar a Bíblia. É realmente destruir a palavra de Deus. E aí eu volto daqui a pouquinho à questão do ômega da apostasia, porque na essência, pelo que eu percebo estudando o alfa da apostasia, está a atitude satânica de destruir a palavra de Deus. Ele tentou queimá-la, tentou destruí-la, matou os seus tradutores, mas não conseguiu fazer com que a Bíblia continuasse sendo, como é até hoje, o livro mais distribuído, vendido e lido no mundo. Porque Deus sabe que nós dependemos dela para encontrar a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, verso 32. Então o capítulo 1 de Romanos começa com as credenciais de Paulo. Ele é um autor inspirado. Depois diz: este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele dá aqui as credenciais de Cristo como Filho de Deus, aquele que ressuscitou dos mortos. E prossegue assim o texto. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos.
A palavra aqui é hagios, separados. Então o recado aqui é para aqueles que terão que ser separados do pecado, separados da cultura pecaminosa, viver para Cristo uma vida de santidade. É para esses. Então, nós encontramos aqui no verso 16, dizendo assim, Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois ele diz assim: o justo viverá pela fé, ecoando Abacuque 2,4, né? Aí no 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Olha só, chaves hermenêuticas, cancelamentos, Paulo já sabia disso, né? Pessoas que, por amar a impiedade, por amar o pecado, estão suprimindo a verdade, suprimindo partes da Bíblia, que são tão inspiradas quanto quaisquer outras. Aliás, o próprio Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. O próprio Jesus, em Lucas 24, diz, quando ensinava ali os discípulos de Emaús, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para Jesus, para Paulo, toda a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Toda vez que Jesus dizia assim: errais não conhecendo as Escrituras, ou examinais as Escrituras, a que Escrituras ele estava se referindo? Ao Antigo Testamento. Você fica com Felipe Neto ou com Jesus Cristo? Para Felipe Neto, o Antigo Testamento não vale mais. Para Jesus, sempre valeu, porque é parte da Escritura, que agora agrega também o Novo Testamento. Eu fico com Jesus, eu fico com Paulo, um profeta inspirado, obviamente. E Paulo prossegue dizendo: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram feitas, que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Nós temos o relato da criação, nós temos as evidências da biologia, da astronomia, da física, de que há um Deus Criador. E esse Deus Criador se revelou neste livro, na Palavra de Deus. Nós temos ali o padrão que Deus estabeleceu para a dieta humana, para a sexualidade humana, para basicamente todos os aspectos que envolvem a nossa vida, lá no Gênesis. E eles são depois trabalhados, retrabalhados, revisitados por outros autores ao longo da Bíblia. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, são indesculpáveis porque o padrão é dado na criação. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles se obscureceu. A mente ficou turva, porque se afastaram de Deus, se afastaram de sua palavra. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem seu corpo entre si. Como? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. E assim a lista segue de coisas más que pessoas sem Deus acabam praticando. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Não só cometem seus pecados, e a lista aqui é grande, como também tentam minimizar esse problema e dizer que não é pecado não, pode seguir esse caminho. Na verdade, quem avisa amigo é. Na verdade, aquele que prega a verdade bíblica para que as pessoas sejam libertadas é o que está fazendo o que Deus espera que seja feito. Como você pode encorajar alguém que está caminhando para o abismo, para a perdição? Isso não é amar. Enfim, ali aparece a palavra santidade, né? Eu já falei para você, hagios. Deus se revela, então, a Bíblia
a verdade na natureza, versos 18 e 20. É interessante também que no verso 18, ali há uma menção a pessoas não regeneradas em geral. Então isso a gente vê no comentário do Novo Testamento de Romanos, página 88, de William Hendrickson. No verso 18, menciona pecadores de modo geral, todos nós. Depois, a menção de macho e fêmea, interpretado aí... Aliás, deixa eu ler para você também aqui um texto do livro Interpretando as Escrituras, também da CPB, esse aqui, ó, muito bom mesmo, uma obra de fôlego, escrita por teólogos importantes da nossa igreja. Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. E aqui na página 278, nós encontramos um comentário aqui a respeito desse texto aí de Romanos, que eu acabei de ler para você. 278. Recomendo fortemente a leitura desse livro aqui, do estudo desse livro aqui, Interpretando as Escrituras. Diz assim o autor aqui deste capítulo, que é o doutor Eckhart Miller, do Centro do BRI, né, que é o Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral da Igreja Adventista. Ele diz assim que, deixa eu ver aqui o texto que eu quero selecionar para você, aqui está. Portanto, a lista de vícios que inclui as práticas homossexuais não se limita a um período de tempo específico, mas se aplica também a nossos dias, visto não fazer distinção entre diferentes formas de práticas homossexuais. Paulo parece rejeitar todos os casos de relações sexuais com o mesmo sexo. Depois, na página 270, eu li 277 agora e vou ler 278. Além disso, Romanos 1, 26 e 27 parece fazer eco a Gênesis 1, 27, usando inclusive os mesmos termos, a saber, macho, arsen, e fêmea, telos, em vez de usar os termos homem e mulher. Visto que a criação é mencionada de maneira tão clara nos versículos anteriores, começa, né, o capítulo com a menção à criação, é preciso entender a homossexualidade, a prática homossexual, no contexto da criação. Tanto a idolatria como a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo constituem um assalto à obra do Criador da natureza. Não importa qual seja a forma de prática homossexual, o relato da criação chama a atenção para o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher, um casamento monogâmico e heterossexual. Depois, mais adiante, diz assim: a criação é o contexto para a discussão da idolatria, do homossexualismo e de outros vícios. Aqui, atividades e comportamentos descritos como contrários à natureza indicam um juízo de valor negativo. A prática homossexual é uma violação da ordem natural conforme determinada por Deus. Isso inclui todas as formas de homossexualismo, como diz aqui o autor Eckhart Miller. Obviamente, numa união homoerótica, como mencionada acima, os parceiros sentem forte desejo sexual um pelo outro. Se inflamar, como diz o apóstolo Paulo, né? Os dois são consensualmente responsáveis por suas ações e ambos recebem o devido castigo. Deus não seria injusto de castigar um garoto que foi forçado a fazer o papel de fêmea numa relação sexual, que foi estuprado ou que foi obrigado a uma relação pederástica. Obviamente que são pessoas dotadas de livre escolha, consciência, né, que Deus vai chamar a responsabilidade. O verso 26 menciona ali o uso ou modo natural. Interessante, né? Porque aqui a expressão grega é kresis, contrário à natureza, para physin. É um texto que aparece também em Romanos 11, 24, né? Que é a ordem estabelecida por Deus. Lá não há o para, né? A ordem estabelecida é physin mesmo. Agora aqui é contrário à ordem, para physin. Portanto, é contrário àquilo que Deus estabeleceu. Bem, eu já me alonguei demais aqui nesse breve estudo, né, de dois capítulos-chave, Levítico 18 e Romanos 1, entre outros muitos. Repito que no livro A Prática Homossexual e a Bíblia, de Gagnon, ali ele explica de forma detalhada todos os textos que mencionam esse assunto, ok? Aqui, embora eu já esteja me alongando bastante, é apenas uma visão mais panorâmica, né? Voltando à questão do ômega, o ômega da apostasia, né? E o que isso tem tudo a ver com essa história toda, né, que eu estou falando aqui? Na verdade, todas as teologias identitárias
como é o caso da teologia negra, teologia queer, teologia feminista, como eu já mencionei, elas de alguma forma têm que ver com a negação da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia passa a ser um empecilho para pessoas que defendem certos tipos de pecado. Em lugar de fazer como qualquer pecador, reconhecer seu pecado, arrepender-se, pedir perdão, confessar e ser perdoado, algumas pessoas querem cancelar a Bíblia, ou aqueles textos que as condenam. Aqui no capítulo... agora eu vou ler para você um trecho dessa obra aqui, que é fantástica, né? Enciclopédia Ellen White, também da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Aqui, na página... deixa eu ver aqui... 645, no verbete, no tópico alfa e ômega, eu leio o seguinte. Isso aqui é uma citação de Ellen White, né, do Manuscript Releases 11, página 247. Um após outro e ainda outro me são apresentados como tendo sido levados a aceitar as fábulas agradáveis que significam a santificação do pecado. Santificação do pecado. The Living Temple, o livro publicado por John Kellogg, contém o alfa de uma série de heresias. Essas heresias são semelhantes às que conheci em meus primeiros trabalhos em conexão com a causa do Maine, New Hampshire, e ela prossegue aqui contando a história. Depois, na página 646, presta bem atenção nesses dois parágrafos aqui. Se a obra continha o alfa, se a obra The Living Temple continha o alfa, ou início dessas teorias, o ômega das afirmações contidas em The Living Temple, pode se referir a uma forma reavivada dessas mesmas ideias fanáticas, uma espécie de falsa santificação, em que alguém acreditava ser tão possuído pelo Espírito Santo que todos os seus sentimentos, impressões e ações eram considerados santos, a teoria da impecabilidade. Assim, as teorias heréticas de Kellogg sobre a imanência de Deus na mente e no corpo físico podem ser consideradas as sementes ou o alfa para a conclusão lógica, o ômega, de que todas as impressões de uma pessoa, seus pensamentos e ações são santos e livres de pecado, tornando sem efeito a autoridade objetiva e normativa dos ensinamentos da Palavra de Deus, bem como o reconhecimento adequado da organização e autoridade da Igreja. Ellen White advertiu que esses sentimentos seriam revividos no fim dos tempos, tornando sem efeito a verdade objetiva da Palavra de Deus, normativa dos ensinos bíblicos, bem como o reconhecimento adequado da organização e autoridade da Igreja. Bem, ver esse tipo de conduta em pessoas que não conhecem a Bíblia, que vivem no mundo, né, e não têm um compromisso com a verdade da Palavra de Deus, é até esperado. Mas é interessante quando a gente vê esse mesmo tipo de argumento de que nem tudo na Bíblia é inspirado por Deus, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é a palavra de homens que andaram com Deus, de que ela contém a palavra de Deus, mas não é exatamente a palavra de Deus. Ver pessoas, influenciadores no meio cristão e também adventista advogando esse tipo de pensamento, aí sim causa estranheza. Parece que eles combinaram, né, ao querer defender a hipergraça, querer defender que a Bíblia não deve ser levada tão assim a sério. Parece que eles combinaram, né, e afinaram suas ideias. Ou será que por trás deles há uma mente mais poderosa orientando as coisas, de modo que, assim como aconteceu na apostasia alfa, a negação dos testemunhos dados por meio de Ellen White, a negação da Bíblia e finalmente o abraçar de ideias panteístas pagãs, será que ao abrir caminho novamente para conceitos pagãos como panenteísmo, panteísmo, ecoteologia, mãe terra, mãe Gaia, essas ideologias não estariam a serviço também da mesma mente que originou esses enganos lá nos primórdios da humanidade, deu grande impulso a eles no alfa e com certeza vai fechar com o ômega? Continuo estudando esse assunto, com certeza, mas eu vejo realmente um ataque deliberado, orquestrado contra a palavra de Deus, vindo de fora e infelizmente também de dentro. Termino esse vídeo repetindo que nós precisamos amar os pecadores. Nós todos somos pecadores. Aos pés da cruz somos nivelados, mas não podemos deixar de enxergar que Satanás tem usado pessoas, ideias, como uma espécie de bucha de canhão, como testa de ferro,
para levar avante uma obra que não seria necessária. Nós podemos sim defender, como os pioneiros adventistas fizeram, o abolicionismo. Nós devemos fazer isso, combater o racismo, combater o sexismo, a exploração, as injustiças, a minimização da mulher, criada ontologicamente, em essência, como o homem, no mesmo nível, ambos como seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Nós devemos e precisamos fazer isso, mas com base no que é certo, é a palavra de Deus. Na história dos nossos pioneiros, encontramos muita inspiração e motivação para isso. Não precisamos abraçar ideologias e teologias que trazem ali embutidas ideias que são uma bomba, que são um ácido corrosivo contra as doutrinas bíblicas e a palavra de Deus. O inimigo é sujo. Ele se vale de insatisfações, de amarguras, de dor e sofrimento reais para cumprir a sua obra de atacar a Deus e a sua palavra. Isso é muito triste. As pessoas têm que ser amparadas, abraçadas. Homossexuais, heterossexuais que cometem pecados. Todo tipo de pessoa tem que encontrar em nós e em Deus. Em Deus já encontram, obviamente, aceitação. Em nós deve encontrar acolhimento, deve encontrar respeito. Mas sem deixar de perceber que, assim como nós, elas também têm seus pecados. E precisam ser perdoadas, restauradas, santificadas e ajudadas em suas lutas pelo Espírito Santo. É isso que ele promete fazer pelo pecador. Que Deus nos ajude realmente a ser amorosos, compreensivos, acolhedores, mas também firmes pelo que é certo, pelo que é verdadeiro, como a bússola o é ao polo. Sempre apontar para a palavra de Deus como a verdade revelada dele, como a carta de amor à humanidade, como o livro que nos mostra o caminho certo a seguir. Levantemos bem alto a palavra de Deus. Preguemos a todo tempo as verdades que ali estão contidas e falemos desse Deus que nos leva ao temor, sim, ao respeito, à reverência, a um Deus de amor que nos inspira também um amor de volta, um amor que se expressa por meio da fidelidade e da obediência, um amor que quer fazer a vontade do Pai, do nosso Criador, acima de tudo. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.